estarão abertas para anunciarmos a palavra de Deus. Inclusive, nesta noite, nós teremos a alegria e o prazer de receber o pequeno Davi como membro de nossa igreja por meio do batismo. Davi, filhinho da Miriam, do Ed, netinho da nossa irmã Edna, e ele estará aqui recebendo o batismo do Senhor sobre a sua vida. De maneira que teremos uma festa, uma alegria muito grande entre nós, por recebermos, por meio do batismo, o Davi. Queridos, eu também quero aproveitar e lhes dar a notícia para aqueles que ainda não a tiveram, do nascimento da Ana, a filhinha dos nossos irmãos Priscila e do pastor Júlio. Nasceu ontem, por volta de 3 da manhã, e ela nasceu bem, 3 quilos, 150, 49 centímetros, e a família está muito alegre, nós também nos alegramos com eles, né? A neném e a mamãe também estão muito bem, graças ao Senhor. Louvamos a Deus por esse acontecimento, por essa bênção da chegada da Ana. Queridos, eu também quero aproveitar esse momento para reforçar diante da igreja este comunicado, esta necessidade de que nós, membros desta igreja, estejamos aqui no próximo final de semana, quando receberemos o pastor, o reverendo Jorge Luiz Patrocínio. Conforme eu já lhes comuniquei e conforme tivemos na quarta-feira passada uma reunião entre o conselho e as lideranças da igreja, de maneira a informar ostensiva e oficialmente como está o processo da eleição pastoral neste ano de 2018. O pastor Jorge Luiz Patrocínio, ele é candidato ao pleito e ele estará conosco no próximo fim de semana, de maneira que nós convidamos vocês para que estejam aqui e que, por favor, priorizem esse momento único e especial de nossa igreja. No sábado, próximo sábado, às 16 horas, o pastor Jorge Luiz estará aqui para a conversa com a membresia, com todos vocês, não só com a liderança. Toda a igreja está convidada a estar aqui. É um momento importante, é um momento especial para, inclusive, né, nesta forma mais aproximada, né, quem sabe até mais íntima, termos a liberdade para lhe dirigir perguntas, para tirarmos as nossas dúvidas, para perguntarmos, inclusive, não apenas sobre questões, né, doutrinárias, teológicas, bíblicas, mas também sobre a sua vida pessoal, né? É importante que a igreja tome conhecimento, né, de sua família, dos sonhos, dos projetos, né, conheça-o também a respeito até mesmo da sua própria vida. Então, é um momento importante e eu quero convidar vocês, gostaria muito de convocá-los, mas não faço isso. Eu convido vocês a estarem aqui para que possamos juntos, como membros desta igreja, podermos ter nessas oportunidades, sábado, próximo sábado, 16 horas, e no domingo, 9h30 da manhã, ele estará aqui ministrando também uma classe única para toda a igreja. E no domingo à noite, às 19 horas, ele estará ministrando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Ou seja, 2 dias importantíssimos para a vida da igreja. Pelo que eu convido a todos vocês para que aproveitem essa oportunidade, a fim de que nós possamos, então, ter essa nossa percepção do ministério pastoral do reverendo Jorge Luiz Patrocínio. Inclusive, há lá atrás um encarte como este aqui, que está à sua disposição para que você tenha, então, já essa informação e não possa esquecer. Há também a informação de que, e já fui também, já lhes disse, no domingo, dia 25, que é o último domingo deste mês, temos a Assembleia Geral da Igreja para a eleição de 12 presbíteros, de até 12 presbíteros. Na verdade, gostaríamos de eleger 12 presbíteros para que o colegiado fique completo. Nós temos, assim, sempre a intenção de termos um colegiado de presbítero, né, que seja completo. Então, nós temos a vacância por fim de mandato do presbítero Fernando e do presbítero Paulo Porto, e temos, então, 2 vagas. E temos 3 candidatos. Os candidatos são o nosso irmão Gerson Gutierrez, conforme está escrito, nosso irmão Moacir,
Barbosa. É esse mesmo? Moacir Gonçalves Barbosa é a esposa. Moacir Gonçalves Filho e o nosso irmão candidato à reeleição é o presbítero Paulo Porto. Tá bom, queridos? Vamos orar. Eu quero orar e informar a igreja que tivemos durante toda esta semana a campanha de oração, a semana que se passou. Tivemos a alegria de ter 74 irmãos nossos, membros da igreja, que frequentaram ao menos um dia da campanha de oração. Então, isso é uma bênção, é um momento especial da nossa igreja, é um momento de despertamento diante do que nós temos passado, não apenas pessoalmente, mas como igreja, mas também como cidadãos do reino. E eu convido a vocês, próxima campanha de oração, primeira semana de março, eu convido vocês a que façam parte. Tem sido uma grande bênção para quem tem participado, tem percebido a alegria desses momentos. E nesta semana nós oramos muito, bastante, pelos enfermos, e principalmente pela Margarida, né, que é a irmã da nossa irmã Eliane, e também pela Liliane, que é irmã do diácono Arley, né? Ambas estão em situação crítica de enfermidade, inclusive a Liliane já havia sido diagnosticada, ou melhor, sentenciada, vamos dizer assim, tristemente nós falamos, pelos próprios médicos, dizendo que no caso dela, só um milagre, palavra dos médicos, a retiraria desse quadro. E nós viemos aqui para clamar ao Senhor. Nós viemos aqui e oramos, e clamamos por esse milagre. E na sexta-feira a irmã Beni trouxe para nós a notícia de que, embora ainda em estado grave, ela já tem respondido aos medicamentos, ao tratamento, de maneira que já está conseguindo reagir, né, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, continuamos clamando ao Senhor, né? E se você, nesta manhã, está também passando uma aflição, está também num momento difícil na sua vida, creia no poder que há no nome de Jesus. Em Jesus nós podemos confiar. E é nele que nós depositamos toda a nossa esperança, é nele que nós depositamos a nossa fé, e é nele de quem nós esperamos o socorro e a salvação. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por esse encontro e pedimos ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração nesta manhã por meio da tua palavra. Mas nesse momento especial nós queremos entregar ao Senhor a vida de todos os irmãos, irmãs, amigos, parentes, enfim, todos aqueles que vêm agora à nossa memória. Ó Deus, para que o Senhor os abençoe com cura, para que o Senhor os abençoe, ó Deus, com a salvação, para que o Senhor, ó Pai, equacione, para que o Senhor resolva, para que o Senhor solva todos os problemas, ó Deus, tudo aquilo que está apertando-lhes o coração, e que todos eles olhem para o Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. Por isso, ó Pai, que o Senhor derrame da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Pai, que se houver sintonia com o nosso pedido, que o Senhor conhece muito bem o que queremos, ó Pai, com a tua vontade santa e soberana, nós pedimos, ó Pai, age, ó Pai, em nome de Jesus, conforme o pedido que te fazemos e o clamor que levantamos. Por favor, Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, Ele que é a nossa esperança e a nossa salvação. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bem, queridos, com muita alegria que nós viemos trazer uma notícia para vocês sobre o processo de implantação da escola dominical infantil. Nós estamos num processo de mudança de currículo, né? Nós vamos agora adotar o currículo da nossa editora, da editora presbiteriana, Cultura Cristã. E é com muita alegria que eu informo que, após conversas com a comissão que foi criada para a implantação, nós decidimos antecipar a nossa a implantação. Então, nós antecipamos em um mês. O dia agora vai ser 11 de março, o dia que a gente vai chamar da nova EBD na IPA, ok? A nova EBD infantil na IPA. E a gente vai, então, a gente está finalizando o processo de implantação, cuidando do material que já chegou para a gente.
e a gente vai estar agora montando o material e preparando tudo para dar o start inicial para esse dia especial, que vai ser um momento em que nós vamos ter esse novo material, né, disponível não só para os professores, mas também para todos os alunos. Então, a gente está muito alegre, todas as professoras também estão, nós passamos pelo processo de capacitação e nós vimos que o resultado foi muito satisfatório, e a alegria das professoras em saber que vão estar lidando com o material da nossa editora, que pela credibilidade, pela confiança, nos trouxe muita satisfação também. Por isso, eu gostaria de antecipar para vocês que a partir de 11 de março, a EBD infantil vai estar com um novo currículo, e eu vou chamar simbolicamente de a nova EBD da infantil. Não que se tornou algo, né, melhor, mas sim que agora nós estamos caminhando para um caminho de excelência. Então, nós queremos glorificar a Deus por isso, ok? Então, 11 de março, Escola Dominical Infantil com um novo currículo, e que nós possamos engrandecer o Senhor, porque Ele vai estar abençoando as nossas crianças por meio desse material, amém? Queridos, eu queria deixar para vocês aqui o link, continuando nesse processo, nós precisamos atualizar o cadastro dos alunos da Escola Dominical. Então, nós criamos 2 formulários no nosso site, tá, da internet, e aqui está o link para vocês, está ipavorado.org.br/EBD 2018, onde você vai acessar e fazer a matrícula do seu filho, que cursa a educação infantil, e você, adulto, também vai fazer a sua matrícula para a EBD adulto, ok? Para a Escola Dominical dos Adultos. Então, você vai clicar lá, e aí vai aparecer essa página aí, tá? Faça a matrícula da EBD IPA 2018, onde você vai ter duas opções. Dos pré-adolescentes para baixo, até 0 ano, você faça a matrícula das crianças, ok? E, em cima, você vai fazer a matrícula dos adolescentes, jovens e adultos. Então, você vai entrar nessa página, gravem bem o link, é muito fácil, né? É só acrescentar /EBD 2018 no site, ok? No endereço eletrônico. Você fazendo isso, você vai entrar nesse link. Então, os adultos vão ter acesso a essa informação. Pode voltar lá, Fernandinha. E aí, adolescentes, jovens e adultos vão lá fazer o seu cadastro. O cadastro é muito pequeno, para os adultos é menor. E lá você vai escolher a classe que você vai cursar nesse primeiro semestre, ok? Então, os adultos, jovens e adolescentes vão entrar e vão escolher a classe que você vai escolher. Tá lá, vai deixar uma janelinha, você vai escolher a classe. E aí você vai enviar, depois vai receber uma confirmação. E para as crianças, o formulário é um pouco maior, porque a gente precisa de algumas informações das crianças, sobre a questão de alergia, sobre restrições alimentares. Então, a gente fez um formulário maior. Então, você clica em criança, a partir dos pré-adolescentes para baixo, você clica lá e faz a matrícula do seu filho também, para a gente ter um controle melhor. A gente, ano passado, começou a fazer o cadastro dos professores manualmente, mas a gente não teve uma resposta mais adequada. Eu acredito que, hoje, no âmbito da tecnologia e na inovação, a gente tem que usar todas as ferramentas, e eu tenho certeza que essa ferramenta, que já foi usada antes, novamente vai surtir efeito aquilo que a gente quer realmente, que é cadastrar, matricular todos os alunos da Escola Dominical, de 0 a 969. 969 é a idade Matusalém. Ninguém aqui tem essa idade, mas é a idade limite que um homem já viveu. Então, 0 a 969, façam a sua matrícula na Escola Dominical. Ok? Amém, irmãos? Divulguem também esse link. A gente vai estar divulgando nos grupos. Divulguem esse link para que todos possam ser cadastrados. Ok? Vou dar ao presbítero Fernando para vir aqui. Oi? Vai separar agora. Queridos, a Escola Dominical Infantil funciona normalmente agora, então vocês podem estar se encaminhando suas crianças à aula infantil. Os pré-adolescentes também terão aula especial. Dos adolescentes para cima, hoje a nossa classe é conjunta, né? A gente nem esperava um público tão grande, né? Glória a Deus por isso. Mas aprove Deus que também nós pudéssemos estar reunidos aqui no templo para ouvir esse tema que é tão importante para nós. Amém? Graça e paz, irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vocês já ficaram sabendo, a gente queria pedir para vocês, aqueles que puderem, ficar mais nos bancos da frente, um pouco mais à frente, né? Aqueles que puderem, evidentemente.
mesmo porque se você quiser fazer alguma pergunta, sei que na frente vai ficar um pouco mais, vai ficar melhor para a gente entender a pergunta, né? Seu posicionamento, a sua palavra. Tem um microfone aqui, né? Mas aqui, se puderem ficar mais à frente, seria mais interessante. O tema da nossa conversa de hoje é a igreja no século XXI. Não é pretensão da minha parte fazer nenhum malabarismo aqui, irmãos, porque os irmãos sabem, eu não sou doutor em nada e estou aprendendo também como vocês, tá? Então, é mais alguns questionamentos que a gente precisa pensar, entender. E, claro, a gente sempre lança mão, a gente que está aprendendo, a gente sempre lança mão daqueles que já têm estudado mais a respeito do assunto. Estava até conversando com o Vinícius, que eu cheguei com um bocado de livro aqui. Ei, Fernandão, você vai ler todos os livros aqui? Mas é porque, irmãos, por que eu faço isso? Deixa eu explicar para vocês. A gente precisa dar mais autenticidade àquilo que a gente fala. Porque, às vezes, se eu falar de mim mesmo, você pode, não, o que o Fernando, onde o Fernando tirou isso? Não é verdade? Então, a gente traz os livros para poder mostrar para os irmãos que a gente está se baseando em autores que têm estudado profundamente sobre o assunto, né? Tá? Então, nosso tempo é curtinho, né? Nós temos aula até, nosso horário normal de escola dominical até às 11h30, a gente vai terminar nesse horário, se Deus quiser, né? Mas a gente, como eu já falei para vocês, a gente não pretende de forma alguma, não temos essa pretensão de esgotar o assunto, nem tão menos de abranger um assunto tão grande como essa questão da igreja no século XXI. Existem muitas questões que a gente precisa lidar. Ok? Deixa eu só ligar esse notebook aqui. Aí. A gente mexe com tecnologia, a gente tem que estar sempre preparado para os imprevistos. É isso aí. Muito bem. Então, eu trouxe aqui, porque se parar alguma coisa lá, eu tenho outra coisa aqui para a gente acompanhar. Então, a igreja no século XXI. Esse tema, irmão, surgiu a partir desse livro aqui, editado pela Casa Editora Presbiteriana, A Igreja no Século XXI. Na verdade, é uma coletânea de livros, são 4 livros, tá? Do Franz Schaeffer, A Igreja no Século XXI. Aí está, a igreja no século XX, aliás, o livro, A Igreja Diante do Mundo que Observa, um Manifesto Cristão e o Grande Desafio Evangélico, tá? Que é esse livro que está lá na... Desculpa. O Grande Desastre Evangélico. Eu falei o quê? Grande Desafio, Grande Desastre Evangélico. Obrigado. O Grande Desastre Evangélico. Então, é baseado nesse livro aí. Aí vocês... Mas, Fernando, você vai pegar um livro que um cara escreveu lá em 1980, alguma coisa. 1980, alguma coisa. Né? O Vinícius está pensando, pois, Fernando, Franz Schaeffer de novo aqui. Mas é porque, irmãos, o que acontece? Schaeffer, ele foi um gigante na época dele. A gente tem que reconhecer isso. Como também Schaeffer fez algumas coisas, algumas considerações um pouco pesadas, também a gente sabe disso. Os Guinness, que foi discípulo de Franz Schaeffer, ele fez essa crítica para Franz Schaeffer, de Franz Schaeffer, né? Que ele fez uma crítica muito pesada com Karl Barth e outros mais. Não vem ao caso do nosso estudo aqui, mas é importante dizer que Schaeffer deixou, sim, questionamentos, deixou questões para a igreja. E o interessante é que esses questionamentos são válidos para nós hoje em dia, né? Esses questionamentos são válidos para nós hoje em dia. Então, esse aí esse livro da Casa Editora Presbiteriana, então da editora presbiteriana, né, da Cultura Cristã, aliás, né, editora Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana, e é um livro que questiona a situação da igreja e tudo mais. Então, é um livro que vale a pena você ler depois, quando você puder, você adquirir esse livro na editora Cultura Cristã. Então, a gente vai trazer algumas questões que o próprio Schaeffer levanta, né?
E o que isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana da Alvorada, ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, irmãos, é sobre a IPA que queremos ser. Em 2014, o Conselho da Igreja documentou o planejamento estratégico, e essa documentação foi a partir da questão, qual é a IPA que nós queremos ser, né? E projetamos um período, não sei para qual foi, que ano, você lembra, Sidney? Não lembro bem para qual ano foi, 2030, né? Para 2030. E fizemos uma projeção para 2030 daquilo que nós queremos ser na Igreja Presbiteriana da Alvorada. E essa questão, irmãos, é uma questão, poxa, mas você está pensando em 2030 se Jesus voltar? Glória a Deus. Maranata, essa deve ser a nossa expectativa, né? Jesus voltar logo. Tem uns que não querem, não, que está tão bom aqui, né? Não, Senhor, fica aí um pouquinho mais, aqui está muito bom. Mas, irmãos, de fato, as coisas estão conduzindo por aí, viu? Vamos falar alguma coisa sobre isso aí mais na frente. Então, a IPA que queremos ser foi documentada, nós criamos um planejamento estratégico e nós estamos trabalhando isso. É bem verdade que precisamos fazer muita coisa a respeito disso. É bem verdade que nos falta tempo para trabalhar mais sobre isso, mas é uma necessidade da igreja. A igreja tem que ter visão de futuro. A gente não pode ficar à mercê do que está acontecendo na história. A igreja precisa ser protagonista da história. Essa é uma das questões, e é um dos pontos que Schaeffer coloca no seu livro. Então, a gente precisa, para ir para o que queremos ser, nós precisamos ganhar alguns valores. Aí a gente colocou um pequeno resumo da IPA que queremos ser. Queremos ser uma igreja reconhecida pelo quê? Pela sua unidade no relacionamento. Olha só, unidade no relacionamento. E Schaeffer fala sobre isso. Nesse livro, que um dos pontos que a igreja vai se diferenciar na sociedade é justamente a igreja ser unida. É isso que Jesus fala lá em João 17. É disso que Paulo fala em Efésios 4. A igreja ser unida. Okay? Então, uma igreja é conhecida pela sua unidade de relacionamento, pela sua santidade, está junto ali, mas santidade devida. Santidade, vida santa, santificada. Gente que leva a sério fazer a moral, a ética, essas coisas mais, e a comunhão com Deus. Pela sua abertura a todos, a igreja tem que dialogar, tá, com todos, com a sociedade, com a comunidade local, todos os pontos. Pela submissão à autoridade das Escrituras, submissão à Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Pela sua pregação de Cristo em palavras e sacramentos, tá? Então, a nossa pregação através do púlpito, nossa pregação através do nosso estudo de escola dominical, das mensagens de modo geral, né? Pela sua pregação de Cristo em palavras e sacramentos. Então, aí nós temos a Santa Ceia e a profissão de fé e batismo, que são os sacramentos, ok? E pelo seu compromisso com a missão. Compromisso com a missão. Qual é a missão? Qual é a nossa missão? Tá? Então, a nossa missão. E, irmãos, nós estamos completando 50 anos de história. Estamos completando 50 anos de história. Podemos fazer uma reflexão daquilo que nós já fomos. E o que nós seremos, por exemplo, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar antes, né? Então, a gente precisa pensar, a gente precisa orar sobre isso, precisa estudar mais, precisa testemunhar, proclamar, né? Perdoar pecados, ir ao encontro do necessitado, por aí vai. Precisamos de praticar uma vida comunitária e outras coisas mais, para que nesses 50 anos a gente possa fazer diferença na sociedade que nós vivemos hoje, né? Então, irmãos, o desafio nosso é de nos preparar, quem sabe, para esses próximos 50 anos. Já passamos por 50. Aqueles irmãos que fizeram esta igreja, eu fico impressionado. Você já parou para pensar, irmãos? A estrutura física desta igreja, o concreto que tem esta igreja e aqueles irmãos que no passado, que eu não sei como, de que maneira, arrumaram dinheiro para construir isso aqui, muitos deles com as próprias mãos, construíram esse templo aqui. Isso aqui tem concreto, você não tem imagem. Se você tirar esse forro,
você vai ter uma ideia, irmão, de que tem de coluna aqui. Se você tirar o forro aqui debaixo do nosso auditório, você vai ver como é que essas colunas são grandes, são espessas, são grossas, né? E quanto de concreto não foi gasto. Isso aqui, eu tenho a impressão que a gente pode construir até outra coisa aqui em cima, tão forte a estrutura dessa igreja. E eles fizeram pensando no quê? No futuro. Com certeza, fizeram pensando no futuro. Eles fizeram uma igreja para ficar muito tempo, embora a gente queira que Jesus, repitamos, né, que Jesus volte antes. Muito bem. Mas qual é a grande questão para a igreja do século XXI? E aí, Schaeffer faz a seguinte pergunta: a igreja tem futuro em nossa geração? A igreja, como tal, chamada hoje com frequência de igreja institucional. E quando falamos de igreja institucional, nós falamos de igreja presbiteriana, falamos de igreja batista, Assembleia de Deus e outras igrejas mais. A igreja institucional ou organizada. Será que ela tem futuro? Essa é a pergunta de Schaeffer. Será que a igreja tem futuro? Creio que corre perigo, diz Schaeffer. Está prestes a passar por maus bocados. Enfrentamos pressões presentes e uma manipulação presente e futura que se tornará tão intensa nos dias por vir a ponte fazer as batalhas dos últimos 40 anos parecerem brincadeira de criança. Irmãos, a gente está passando por isso. A gente está passando por isso. Porque você vê essa questão do gênero, ideologia do gênero, e outras questões mais que têm nos pressionado ultimamente, a questão política. Você vê, por exemplo, a questão da politização dentro da igreja e outras coisas mais que têm acontecido. Será que nós estamos preparados para enfrentar essas questões? Essa é uma questão que ele levanta, Schaeffer. Será que a igreja institucional tem futuro? Bom, já se passaram aí, isso ele escreveu no início dos anos 80, nós estamos em 2018, então já temos aí uns quase 30 anos, né? 30 anos? 30 anos. Temos 30 anos aí, já passou, depois que Schaeffer fez, estamos aqui ainda sobrevivendo. Mas, como o Schaeffer estava vendo a igreja de modo geral, no mundo, a gente tem que enxergar que na Europa isso está acontecendo. Não é verdade? Quem foi na Europa aí já viu o que está acontecendo lá. Então, será, irmãos, que essa questão é pertinente aos nossos dias? Ou será que nós não estamos sendo tragados sem perceber? Já tem algum tempo, irmãos, desde o censo do IBGE, de 2010, não falo a memória, que nós estamos falando aqui sobre os desigrejados, ou seja, um percentual de crentes que não vão à igreja, e esse percentual tem aumentado cada vez mais, né? Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tá? Então, olha, esse texto de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Você pega esse texto e pega o texto também de João 17, por exemplo, e pega o texto de Efésios 4, esses três textos são clássicos, que fala a respeito da união na igreja. Irmãos, aqui está um ponto que nós temos problema para a igreja do futuro. Deixar de congregar. A gente está substituindo o nosso deixar de congregar pelos nossos cultos virtuais, pela internet. Nós temos deixado de congregar porque nós estamos no Facebook. Nós temos deixado de congregar porque conversamos pelo WhatsApp. E as tecnologias têm substituído o nosso congregar. E nós temos arrumado outras desculpas para não nos congregar. O que faz a igreja ser igreja, irmãos, é congregar. Você pode entender a dimensão dessa questão? Por várias razões. Não vamos aqui entrar nesses detalhes. Por várias razões. Esse é um ponto, irmãos.
sensível àquilo que nós chamamos de ser igreja. Sensível. A partir do momento que você deixa de congregar, eu sugiro que você faça uma reflexão sobre a sua vida espiritual. Sugiro. Ok? Então, como imaginar na igreja, no início da era cristã, houvesse pessoas que se diziam cristãs e não se congregavam? Então, como imaginar que o autor aos Hebreus, naquela época, já tinha esse problema? Olha só. Naquela época. E por que essa preocupação em congregar? Né? Bom, tem muitas questões envolvidas aqui, que a gente vai precisar enfrentar, se a gente quiser ter um testemunho cristão adequado. E aqui, irmão, nós temos um valor que nós precisamos ganhar na IPA que queremos ser. Não deixar de congregar. Né? Não deixar de congregar. E antes de tratar sobre essa questão, a gente precisa tratar de uma questão que subjaz essa questão de congregar. E essa questão é a seguinte. Olha só, aqui nós temos um quadro e um censo, e a pergunta é, uma questão que subjaz essa questão de congregarmos. Nós precisamos crescer? Nós precisamos crescer? Então, em 2010, nós éramos 42,3 milhões de evangélicos, ou 22% da população brasileira. Em 10 anos, o número de evangélicos aumentou 61,45%. Quando eu aceitei Jesus, no início dos anos 80, os evangélicos eram aproximadamente 7% da população. A projeção é de que os evangélicos passem dos 36% daqui a 2 anos, em 2020. Os católicos, quando eu me converti, no início, no ano de 81, os católicos eram 89%. O pessoal me chamava lá no banco de dar Bíblia, gozava de mim, perguntava se eu dava o dízimo. Os crentes eram apenas 6,6%. Irmãos, hoje nós temos tantos crentes que você vai no trabalho, você esbarra um, você vai no outro local, você esbarra outro, você esbarra com crente em qualquer lugar. Ontem mesmo eu estava no local e o irmão aí falou assim, Deus te abençoe. Eu falei, você crente, eu sou evangélico. Então, aí o papo vai. Está cheio. Está cheio. A CEPAL já está prevendo que os evangélicos devem chegar a 50% da população brasileira em poucos anos. Em poucos anos. Antes do ano 2030, devemos chegar a população de 50% da população brasileira, os evangélicos. E é um artigo de um presbítero Fábio Correia, da Igreja Presbiteriana do Jordão, Recife, Pernambuco, licenciado em Educação Religiosa pelo Seminário Presbiteriano do Norte e em Filosofia pela Unicap, também mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, o cara tem muito título, né? Presbítero da igreja lá de Recife. Ele escreveu um artigo na internet, O Desafio de Crescer como uma Igreja Presbiteriana. E ele colocou isso daí. Em 1991, os presbiterianos eram 8% dos evangélicos. Em 2001, os presbiterianos passaram a 4% dos evangélicos. Agora a pergunta é, mas não está aumentando os evangélicos no Brasil? Não vamos chegar a 50%? E os presbiterianos estão diminuindo? Isso foi quando ele escreveu, já tem alguns anos atrás, ele escreveu esse artigo. Possivelmente, talvez, possamos até ter melhorado esse percentual. O fato é de que nós, presbiterianos, temos um problema com relação ao crescimento. E o que tem acontecido muitas vezes? Que o nosso crescimento, às vezes, tem sido de pessoas que vêm de outras igrejas para as nossas igrejas. E as outras igrejas têm uma capacidade maior de ir ao encontro da população, de ir ao encontro das pessoas do mundo e trazer essas pessoas do que a igreja presbiteriana. Será que podia trazer uma extensão para mim? Só para ligar aqui, porque o notebook está acabando a bateria.
Então, ele coloca essa questão e pergunta o desafio da igreja presbiteriana de crescer. Ele levanta essa questão, o desafio da igreja presbiteriana de crescer. Enquanto os evangélicos estão aumentando, nós estamos diminuindo em relação aos evangélicos. A Assembleia de Deus cresceu 87,5%. No mesmo período, a Igreja Universal do Reino de Deus cresceu 646%. A Igreja Sara Nossa Terra cresceu 4.900%. Das igrejas chamadas tradicionais, apenas a Igreja Batista cresceu. Só a Igreja Batista cresceu. Em relação ao número de evangélicos. Em relação ao número de evangélicos. Não em relação à população, nós temos crescido. Mas o número de evangélicos, nós não temos crescido. Os batistas cresceram 20%. E a CEPAL projetou que em 2020 os evangélicos passariam... essa projeção já está errada, mas é um pouco mais que isso. Eles já refizeram esses cálculos aí. Então, o problema do crescimento. E a pergunta é, irmãos, nós precisamos crescer? Né? Às vezes a gente pode pensar, né, Vinícius? Está tão bom assim, igreja pequena, tal. É bom, eu gosto da igreja pequena. A igreja pequena é bom, sabe por quê? Porque a gente conhece mais os irmãos de perto, a gente pode ter uma comunhão melhor, né? Então, talvez não seja esse o desafio de crescer, seja de ter uma igreja que tenha qualidade. Então, existe essa discussão aí entre os eruditos. A Timothy Kelly, no livro Igreja Centrada, coloca essa questão. Né? Essa questão é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo. Não sei se vocês lembram daquele Peter Wagner. Peter Wagner esteve no Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90. Início dos anos 90. Peter Wagner já tinha... Obrigado, querido. Peter Wagner já vinha trabalhando com esse negócio de crescimento da igreja e um bocado de estratégia. A gente estava na igreja do Guará 2, a gente estava discutindo essas questões sobre o crescimento da igreja. E é porque a igreja do Guará 2 já é uma igreja que sempre foi assim mais voltada para a evangelização. Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época era muito voltada para o evangelismo, muito forte essa área da igreja. E a gente discutia. E o Timothy Keller levanta essa questão. Será que a gente precisa crescer numericamente? E aí ele fala sobre sucesso, fidelidade ou frutos. Sucesso, fidelidade ou frutos. Naquele livro, A Igreja Centrada. Disse Jesus, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E assim sereis meus discípulos. E aí ele levanta essa questão, como que deve ser? O crescimento da igreja deve ser pelo sucesso, pela fidelidade, deve ser numérico, deve ser pela qualidade, como é que deve ser? E o que é fruto? Né? E o que é fruto? Se a sua igreja está crescendo em número de membros e de contribuições, o que realmente importa é uma doutrina saudável, caráter santificado e fidelidade na pregação e no pastoreio. Essa é a ideia daqueles que defendem a fidelidade. E Charles Spurgeon dizia aos seus alunos que não adianta apenas ter enorme paixão e zelo, é necessário ter resultado. Spurgeon. E Tim Keller defende a tese que a melhor forma de avaliar não é nem pela fidelidade, nem pelo sucesso, mas pela capacidade de dar frutos. Tá? Então, Jesus disse, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E Paulo em Romanos 1,13, ele fala, eu não quero que ignoreis, irmãos, né, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tem sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Então, o que é o fruto? Né? Aí Paulo falando de fruto. Qual seria o fruto que ele está pedindo lá? Para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Tá? E Gálatas 5:22 fala o fruto do Espírito como caráter de santificação do cristão. Mas o fruto do Espírito é tal.
Romanos 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E aqui ele já fala a respeito de oferta, né? Mas como fruto das boas obras. Como fruto das boas obras. Então, se referindo esse Romanos 15, 28 como fruto das boas obras. E aí, Tim Keller levanta a seguinte questão. Ele argumenta o seguinte, que a metáfora da lavoura de Deus, tá? Mostra que o sucesso e a fidelidade não são em si mesmos critérios suficientes para avaliarmos o mistério. Aí ele cita, por exemplo, aqui esse texto de 1 Coríntios 3, de 6 a 10. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. De que modo? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus, né? Lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei eu como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, essa metáfora da lavoura de Deus, né? O que é, irmãos, então, fruto? Crescimento. Por o fruto, irmãos, é que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos trabalhar na igreja, fora da igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Um lado nós temos a necessidade de crescer, temos. E precisamos ver as outras denominações que crescem com uma maneira de realmente nos inquietar para a questão do crescimento. Mas não que isso seja necessariamente algo que venha nos deixar com algum estresse, né? Algum sentimento de inferioridade, ou qualquer coisa, ou de inveja, alguma coisa, né? Mas que a gente não pode deixar de ver isso, irmãos, como um desafio para nós. Não pode. A gente não pode. Dizer que os presbiterianos estão diminuindo em relação aos outros evangélicos, em relação à quantidade do evangelho do Brasil, isso pode ser alguma coisa para estar indicando que não esteja bom também. Ah, não, como é que a minha igreja preza pela qualidade? Será? Será? Vamos ser honestos? Será que estão prezando pela qualidade? Será que não estão fazendo a nossa parte? Será que cada um dos membros da Igreja da Alvorada está fazendo a sua parte? Esse é o grande desafio. Nós precisamos crescer, claro. Mas principalmente precisamos dar frutos. Frutos. Né? Então, a gente tem que fazer a obra do Senhor. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre essa obra, que obra que nós temos que fazer. Cabem aos agricultores a fidelidade e a competência para o trabalho. Deus é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. E o que a gente precisa fazer para frutificar? Irmãos, o que a gente precisa fazer para frutificar? O que vocês acham? Plantar e regar. Plantar e regar. Precisamos para frutificar. Plantar e regar. Sabe qual a questão que tem sido levantada? Precisamos de uma segunda reforma? Essa tem sido. E eu vou mostrar alguma coisa para vocês sobre isso. Howard Snyder, esse cara é um autor muito bom, tá? Vale a pena ler alguns livros dele. Ele levanta a seguinte questão: será que as nossas igrejas realmente são a encarnação do Evangelho de Jesus Cristo? Essa pergunta é profunda, irmãos. Parece simples, mas é profunda.
temos dado a devida atenção à eclesiologia, ou seja, aquele entendimento que nós temos de igreja, de ser igreja, de fazer igreja, né? Bíblica, básica, independente das nossas tradições pessoais. Ele levanta essa questão nesse livro. Eu vou dizer para os irmãos, eu não tenho preocupação nenhuma de fazer isso. Esse livro aqui é um livro da igreja em células, Ministério em Células. Já ouviu falar? Alguns já ouviram falar, Ministério em Células. Então, a segunda reforma, a igreja do Novo Testamento do século 21. O que tem se despertado, irmãos, é que o modelo de igreja para o século 21 vai precisar mudar. Em alguns países já aconteceu há muito tempo. No Brasil isso ainda não tem acontecido, mas está acontecendo, né? E, irmãos, a igreja em célula tem crescido muito, tá? O Conselho da Igreja visitou a Igreja Batista, uma Igreja Batista tradicional, na Igreja Batista Nova é tradicional, né? Foi eu, Kaique, Lemuel, Pastor Lincoln, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Um dos pastores da igreja lá, eu esqueço o nome dele agora, depois vocês me lembram, gente, ele esteve aqui pregando aqui na igreja. A igreja nunca passava de certa quantidade de membros. Quando chegava, empacava. Quando chegava, empacava. Empacava, não saía dali. E eu tenho a impressão que a Alvorada está do mesmo jeito. Quando chega nos 300 membros, a gente empaca. Aí volta, aí vai. Volta, aí vai. Oi? Você está há pouco tempo aqui, né? Ok. Amém. Deus abençoe. Então, ele esteve aqui pregando com a gente, foi o pastor, convidou para pregar aqui, quem estava trabalhando nessa pau aqui, que estava com a gente, foi pastor nosso aqui, Davi Salles, que tu convidou para vir aqui. Ivênio dos Santos. Ivênio dos Santos foi pastor dessa igreja, lá em Belo Horizonte. Ivênio foi pastor dessa igreja, irmãos. Hoje a igreja tem quantos membros? Lemuel, lembra? 11 mil membros. Uma igreja... Sim, mano, pode falar. Não ia contar não, porque para a gente não ganhar tempo. Mas diga, pode falar. Tá. Sim, não, eu posso resumir, não vou contar a história, eu posso resumir. Não, eu tenho só uma história. Tá. Diga. Da oração. Se a gente não resolver pagar o preço da oração, então, quer dizer, o que eles fizeram? Foram fazer um acampamento. Foi. E aí, nesse acampamento, falou assim, não vamos pensar em comida, não vamos levar comida, nós vamos orar e jejuar. Foram 30 horas de jejum e oração. E eu ainda pensei, será que se a gente fizer esse compromisso aqui na nossa igreja? Quando ouvi essa história, eu pensei, será que a gente consegue ficar 30 horas em compromisso num acampamento, pagando preço por almas, para resgatar almas? Porque aqui, naquele outro quadro, você estava comparando... Você não estava comparando laranja com laranja, porque você colocou ali os índices da Universal, da Sara Nossa Terra, que, teologicamente, tem vários vícios. Mas, se a gente pensar na Assembleia, que é uma igreja que paga o preço da oração, e os batistas também, que também fizeram reformas, que tiveram visão bíblica e trouxeram mesmo o Ministério de Mulheres e tudo. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, são vários assuntos. Agora, a questão da oração... É um assunto extremamente sério, porque a gente tem que resgatar vidas que estão no inferno e que vão estar em morte, né? A gente poderia simplificar e dizer que a gente precisa de um reavivamento, não é verdade? É isso que a gente precisa, de um reavivamento. É isso que a gente precisa. Mas, vamos pontuar então as questões. A gente sabe que precisa, mas vamos pontuar as questões. Eles não somente oraram, mas eles fizeram algo mais. Eles agiram, tomaram uma atitude. Eles oraram e tomaram uma atitude. Então, implementaram o sistema de pequenos grupos. E a gente sabe, vou resumir a história, irmão, porque tem muito coisa para falar aqui, e a gente não tem tempo para falar sobre a história da Igreja Batista Central do Horizonte, uma igreja tradicional. Mas eles, quando começaram a implantação de pequenos grupos, eles tiveram altos e baixos, até que encontraram o ponto. Quando eles encontraram o ponto, cresceram. Só que hoje a igreja é baseada em pequenos grupos. Pra você ter uma ideia, o pastor lá
só pode ser pastor se ele passou pelos pequenos grupos. O líder que não está num pequeno grupo não pode ser líder. E outras coisas mais. O pequeno grupo virou foi a chave. Então, a ênfase dele de que o pequeno grupo precisa multiplicar. Tá? Então, é um tipo de pequeno grupo que visa alcançar os perdidos, trazer as pessoas de fora da igreja. E em uma cidade metropolitana como Belo Horizonte, onde a igreja já não chamava muita atenção, passava na frente da igreja, não chamou atenção, os pequenos grupos passou a ser, então, a ponte para alcançar. Então, eles não somente oraram, mas tiveram uma atitude. Então, a questão do pequeno grupo, tá? Essa é uma das questões que está sendo levantada, e Billy Graham fala sobre isso. Billy Graham falou que, no tempo dele, as pessoas se convertiam nos estádios, não é verdade? Quem conhece a história de Billy Graham, sim, as pessoas se convertiam em estádios, praça pública, aos montes, irmão, milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas, vocês têm que ver na internet as fotos para você ver. Né? Vai lá no site do Billy Graham, lá, do Ministério Billy Graham, você vê. Hoje, e ele mandava, as pessoas dali iam para as igrejas. Vai fazer isso hoje. Vai lá fazer. Vamos ver quantos não crentes que vai lá para assistir lá. Chama um pastor lá para pregar. Qual é o pastor hoje? Até o Caifás, um tempo atrás, chamava muita atenção, né? Depois não apareceu mais. Não sei se apareceu mais algum, não sei se os irmãos lembram, mas eu não lembro. Aqui no Brasil, não. Não tem ninguém, uma liderança no Brasil, cristã, um profeta que chega aqui e chame a atenção, vão lá, ele vai estar lá no Mané Garrincha e vai encher, irmãos, não tem. Não está mais chamando a atenção. O que vai chamar a atenção da igreja é os pequenos grupos. É ali a porta de entrada. O cara não vai para a igreja, mas ele vai para a sua casa. Ele vai para a sua casa. Essa é a estratégia. Então, a estratégia, a igreja do século XXI e a igreja brasileira vai ter que repensar seriamente sobre essa questão, tá? Por isso que o Conselho da Igreja da Alvorada já vinha há um tempo muito preocupado com essa questão dos pequenos grupos. E a gente temos que começar, temos que rever, temos que fortalecer os pequenos grupos. Temos que fortalecer os pequenos grupos, irmãos. Temos. Porque através dos pequenos grupos nós vamos... É difícil, irmãos, a gente alcançar as pessoas que estão nesses apartamentos aqui. Mas se nós tivermos estratégias de pequenos grupos, essas pessoas que vão para os pequenos grupos, vão para a sua casa, e daí um passo para vir para cá. É um passo para vir para cá. Né? É claro que tem coisas envolvidas aí. Né? Por exemplo, eu vou contar minha experiência para vocês, irmãos. Minha experiência é triste. Porque eu tive que aprender as coisas na igreja, muitas coisas eu aprendi por conta própria. Muitas coisas eu aprendi por conta própria. Foi difícil para mim. Para estar aqui falando com vocês, eu tive que passar por muitas coisas. Entendeu? Então, a ideia que eu tive no início da minha fé cristã, da minha conversão, é de que o crente não podia se envolver com o mundo. Né? E pegava aquele texto bíblico, né, que fala sobre o crente não envolver com o mundo, né, as coisas cá no mundo. João falava sobre isso, né? E aí a gente pegava e aí eu deixei as minhas amizades que eu tinha no mundo para depois. Que grande erro. Queridos, quem foi que o crente não pode se moldar com o mundo, o crente não pode se deixar levar pelo mundo. Essa é uma questão. Agora, você está no mundo e fazer missão no mundo, meus queridos, nós precisamos rever esse nosso posicionamento. Eu perdi muitas oportunidades, irmãos. Eu levei muitos anos para entender isso aí. Minha maturidade cristã levou muitos anos para entender isso aí. É quem precisa se envolver com os mundos, com as pessoas do mundo. E aí, mas você vai naquela festa do pessoal lá? Não, você não vai lá para encher a casa, para beber. Você vai lá, faz amizade, o cara convidou você para ir, você vai e tal, né? Com seu cuidado, tal, conversa, faz amizade, tal. E aí, depois, o que você faz? O que você faz depois? Você convida. E você não foi nele? Agora ele tem um compromisso com você, cara. Você pega ele no laço. Meu querido.
Entendeu? O que está acontecendo é que os nossos jovens não estão sendo ensinados para fazer isso, irmãos. Os nossos jovens precisam ensinar. Os pais, às vezes, ficam preocupados, nós precisamos orar pelos novos, conversar com os nossos jovens, com nossos filhos, entendeu? Para que eles entendam essa estratégia. Essa é a estratégia. Você não tem que ir lá para o mundo para ser influenciado pelo mundo, mas para influenciar o mundo. E trazer essas pessoas para sua casa. Você vai lá, faz amizade, vai lá, tal, né? Tem que estar preparado. Claro, é uma guerra espiritual, irmão. Você tem que orar, vai antes. É guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. Você ora antes, você vai. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Quero fazer diferença nesse local. Né? É claro que tem locais que é muito perigoso, né? Isso é a maturidade de cada irmão, tem que ser analisada, tá? Você não vai para qualquer lugar. Alguns têm mais maturidade que outros, a gente sabe disso, para lidar com questões mais complexas. Não vai pegar minhas palavras e dizer, o presbítero Fernando falou, que por isso que eu estava... Não é assim, não. Por aí, espera aí. Por favor. Então, é uma guerra espiritual. A gente vai, faz amizade com as pessoas, que a pessoa que nos convidou. Aí, querido, você tem a oportunidade. Você amarrou ele, tem um começo com você. Ele não pode dizer não, porque você foi. Ele não vai poder dizer não. Ele vai ter que ir. E aí a oportunidade sua de falar para ele. Ó, ainda faz questão, traz sua esposa, traz seus filhos, traz todo mundo. Seu negócio é com a família. Então, a igreja tem que ser estratégica, irmãos. A igreja do século XXI, que não foi estratégica, vai sofrer, como diz, maus bocados, como diz Francis Schaeffer. Vai sofrer maus bocados, como diz Francis Schaeffer. Esse cara também, William Beckham, ele disse que a estrutura da igreja reflete a natureza de Deus, que é a imanência e a transcendência, ou seja, a imanência é Deus presente e a transcendência é o Deus santo sentado no alto sublime trono, tá? E a imanência é esse Deus presente. Ele fala nesse livro também, a Segunda Reforma é um dos caras que fala nesse livro. A estrutura da igreja deve refletir a nossa missão. A nossa missão. Então, esse autor é um dos que dizem que a igreja precisa de uma segunda reforma. Aldous Snyder fala o seguinte, será que a nossa igreja realmente são... já falei isso aqui. Os Guinness, referindo-se ao futuro das denominações protestantes. Quem não conhece os Guinness, é um excelente escritor, tem um livro, O Chamado, excelente, recomendo ler. Tá? É um cara que pensa bem. Ele fez uma crítica, inclusive, a Francis Schaeffer, é discípulo de Francis Schaeffer, mas pôde perceber algumas coisas de Schaeffer que precisavam ser repensadas. Ele diz o seguinte a respeito do futuro das denominações protestantes. Olha só, as pessoas dizem, posso adorar a Deus num campo de golfe da mesma maneira que na igreja. Isso que as pessoas dizem, ele está fazendo uma referência, né? Sem dúvida, mas esse tipo de fé, além de não ter respaldo bíblico, não tem força e é como um cogumelo que cresce na madrugada e de manhã já desaparece. Então, aí ele está colocando os desigrejados e aqueles que não estão levando a igreja a sério, e a igreja institucional. Aqueles que não acreditam na igreja institucional. E ele fala o seguinte, a igreja é uma instituição da qual precisamos, porém a igreja institucionalizada está perdendo sua verdade. Nós precisamos de uma instituição com verdade, com vida, com vida. Precisamos, portanto, de uma reforma das instituições. Então, ele fala da necessidade de termos uma reforma das instituições. Os Guinness. Então, nós temos umas vozes que são a favor que a igreja que tem uma nova reforma, mas temos as vozes, irmãos, que são a favor, que diz que a reforma precisa ser completada, que não precisa ter uma nova reforma, mas precisamos completar a reforma, tá? Precisamos completar a reforma. E aí, John Stott, no livro A Mensagem de Efésios, editada pela editora ABU, tá? John Stott, ele fala o seguinte, se o século XVI recuperou o sacerdócio de todos os crentes, né, essa foi a ênfase da reforma protestante, sendo que todo cristão desfruta por meio de Cristo o livre acesso a Deus, não precisa de ninguém para intervir, nem para perdoar pecados, nem nada, né? Talvez o século XX, quando ele escreveu, né,
recupere o ministério de todos os crentes. Irmãos, presta atenção nisso aqui, o ministério de todos os crentes. Cada cristão recebe de Cristo um ministério privilegiado para com os homens. Então, a ênfase de Stott é de que a reforma precisa ser completada. Esse ponto que precisa ser revisto. Mistério de todos os crentes. Dr. Paul Stevens, no seu livro Os Outros 6 Dias, esse livro aqui, é um excelente livro, irmãos, recomendo ler esse livro aqui, Os Outros 6 Dias, né, para quem gosta de ler, claro, né, tem gente que gosta de ler. Fala sobre vocação, trabalho, ministério na perspectiva bíblica. Ó, jovens, fala sobre vocação, muita coisa. Esse livro aqui é muito bom mesmo, recomendo ler. Dr. Paul Stevens esteve aqui na Igreja Presbiteriana do Planalto, convidado pelo pastor Ricardo Barbosa, dando as palestras, inclusive a Thaís Scherrer esteve lá com ele, participando dessa palestra, falando sobre essas questões, fala sobre trabalho, irmãos, fala sobre outras coisas mais, um livro excelente. Ele diz isso aí, ó. Nem mesmo a reforma protestante, com seu chamado para recuperar o sacerdócio de todos os crentes, teve sucesso em restabelecer o quê? O laicato como um povo dignificado em seu serviço. E é disso que Stott está falando. Falando de ministério, falando de serviço. A igreja delegou para o pastor aquilo que ela tem que fazer. A igreja delegou para o pastor aquilo que ela tem que fazer. Entendeu? O nosso problema, e talvez seja essa grande virada da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, é que lá os pastores se preocupam mais com treinamento, viu, Cássia? É treinamento de líderes. Eles têm os cultos, mas os cultos não cabem às pessoas. A igreja é 3 mil membros que cabe, né, Lemuel? Lemuel saiu. Não cabe a quantidade de membros que tem na igreja. Não cabe, não tem culto que cabe a quantidade de membros. Então, é treinamento de líderes. A igreja que faz o papel, a igreja que pastoreia, a quantidade de pastores não dá conta para 11 mil membros. Então, o pastoreio acontece. O que a gente quer hoje é que o pastor pastoreie e dê conta de membros, e haja pastor para aguentar mais membros e mais membros e mais membros para pastorear os membros. E ele que vai ter que pastorear os membros. Quando que a gente tem que pastorear? Nós é que temos que pastorear os membros da igreja. Esse é um grande desafio para a igreja. Tá? Vamos falar daqui a pouco sobre Efésios 4, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas ainda voltando a essa questão dessas vozes que estão a favor que a reforma precisa ser completada, então Paul Stevens também faz voz com John Stott sobre que a reforma precisa ser completada. E muitas vozes têm surgido, irmãos, em prol de uma reforma radical a favor da igreja. Franz Schaeffer, vamos voltar para o Schaeffer, ele fala nesse livro ali que eu citei para vocês já, sobre forma e liberdade. Sobre forma e liberdade. A igreja precisa ser de uma forma. E Schaeffer, como um pastor protestante reformado, presbiteriano, ele defendia assim, a igreja tem que ter uma forma. E está prescrito no Novo Testamento. Então está aí algumas sugestões de Schaeffer. Primeira forma que a igreja não pode abrir mão. Para ser igreja, deve existir igrejas constituídas de cristãos. Primeiro ponto. Parece um negócio meio bobo, né? Constituído de cristãos, mas claro, tem que constituir. É claro, mas será que está? Essa que é a questão. Será que está constituído de cristão mesmo? Essas congregações, olha só, se reuniam no primeiro dia da semana e declaravam, o Senhor ressuscitou. Meus queridos irmãos, se você for voltar para o Novo Testamento, era isso, a vida da igreja. Eles iam no domingo para dizer, Jesus ressuscitou. A gente faz isso na celebração da Santa Ceia, pelo menos é a ideia, mas eles iam no domingo, eles se reuniam sempre nos domingos, irmãos. E aí depois a gente pegou esse costume de reunir nos domingos, né? Então, adoração e gratidão. Né? Então, se reunia no primeiro dia da semana e declarava, o Senhor ressuscitou, gostava de estar juntos ali.
falar de Jesus, que Jesus falou, compartilhar a palavra e outras coisas mais. Terceiro, a igreja deve ter oficiais. Isso é o que o chefe está colocando, tá? A respeito de forma, não de liberdade, forma da igreja. A igreja deve ter oficiais. Então, são os presbíteros, está muito claro no Novo Testamento. Responsável pelas congregações locais. Estes têm 3 tarefas: zelar pela doutrina, aplicar a disciplina, coisas que hoje em dia muita gente não gosta, que quando é disciplinado é muda de igreja, né? A igreja virou local de consumo, né? Então pode ter igreja. Então, aplicar a disciplina e alimentar o rebanho. Tá? Então, por isso que, constituído de cristão de verdade, o cristão de verdade, ele aceita a disciplina. Ele vai mudar de igreja, porque está sendo disciplinado. Olha só, como é que o primeiro ponto é relevante. E alimentar o rebanho. Então, os presbíteros tinham que alimentar o rebanho, tinham que cuidar da disciplina e cuidar da doutrina. Os oficiais são responsáveis por manter a vida dinâmica da igreja no Novo Testamento. São de 2 tipos: os que presidem e os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, aqui em 1 Timóteo 5,17, talvez nós temos aqui realmente a ideia de que existem aqueles que ministram a palavra e aqueles que presidem. E que nós chamamos hoje, então, de pastores, os presbíteros que regem a igreja. Né? Tá? Então, é essa ideia desses 2 tipos de presbítero. Os que presidem. O que mais? Item 4, que ele fala: deve haver diáconos, como surgiu na igreja do Novo Testamento, responsável pela comunidade da igreja, no que se refere às coisas materiais. Então, os diáconos cuidar. E é uma das coisas que a igreja da Alvorada tem feito. Né? O conselho decidiu há pouco tempo passar muitas das coisas que diz respeito à administração da igreja para ajuste diaconal, para justamente o conselho da igreja ficar preocupado mais com o pastoreio, mais com as estratégias da igreja, né? mais com cuidado da igreja, do que ficar perdendo, gastando tempo com questões de administrativas. Né? Outro item 5, a igreja deve levar a disciplina a sério. Sério. A igreja que não leva a disciplina a sério é uma igreja fadada ao fracasso no que diz respeito à doutrina e à santidade. Existem qualificações específicas para presbíteros e diáconos. Está lá no Novo Testamento. 7. A forma pode ter uma abrangência mais ampla, além da igreja local. Aí ele dá exemplo lá do Concílio de Jerusalém. Ou seja, a igreja local não é só a igreja aqui. Então, a igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja conciliar. Então, é uma coisa mais ampla. Então, nós temos os presbitérios, temos outras igrejas, temos os sínodos e o Supremo Concílio. Então, são formas de organização da igreja. Então, a igreja tem uma abrangência mais ampla. Né? Esse é o item 7. E 8º, é necessário praticar os 2 sacramentos. Coisa que a igreja não pode abrir mão é do batismo e da ceia, batismo e ceia do Senhor. Né? Então, essa, então, irmãos, é a forma que Schaeffer fala. A forma que a gente não pode abrir mão. Mas ele diz que tem que ter liberdade. Ele diz que tem que ter liberdade. Cadê? Ele diz que tem que ter liberdade. Então, essas são as formas ordenadas por Deus no Novo Testamento e que existem áreas dentro das quais há liberdade. Ou seja, deve existir forma e deve existir liberdade. Permita, irmãos, ler aqui então um pedacinho do que ele fala a respeito dessa forma de liberdade. Ele fala: meu objetivo aqui é mostrar que, por um lado, em nosso tempo, há lugar para a igreja institucional e ela deve manter a forma ordenada por Deus. Ele já até apresentou ali 8 motivos. Por outro lado, porém, existem áreas amplas em que temos liberdade de fazer mudanças. Ok? O Novo Testamento define limites, mas dentro desses há liberdade para ir ao encontro das mudanças que surgem em lugares e épocas distintas. Por certo, não devemos nos prender a normas resultantes de acidentes históricos do passado. Isso Schaeffer falando num livro escrito, publicado pela Cultura Cristã, irmãos. Bom lembrar. É terrível não poder mudar sob a direção do Espírito Santo. É terrível.
À medida que os tempos mudam, o mesmo se aplica ao sistema de governo e às práticas da igreja. Em uma era de grandes e rápidas transformações como a nossa, absolutizar aquilo que não é absoluto corresponde a uma sentença de isolamento e de morte da igreja institucional organizada. Então, a gente tem a forma? Tem. Não podemos abrir mão. Mas dentro da forma, a liberdade. E dentro da forma, olha o que os Guinness falam. Há uma resistência às instituições hoje. No mundo globalizado, as nossas instituições, incluindo a família e a igreja, estão claramente perdendo a força. Esse Talleyrand, um político francês do século XIX, disse que sem indivíduos, nada acontece. Mas sem instituições, nada permanece. Irmãos, é preciso ter instituições para dialogar. A igreja precisa ter instituição para dialogar com a sociedade. Esse negócio de ter igreja que ninguém sabe que existe, é escondido, isso aí é para a igreja local onde é perseguido. Onde não é perseguido, não funciona. Hoje, muito se fala da fé do sem igreja, olha só os Guinness falando. E sem isso, acaba levando a uma espiritualidade muito ruim e contrária à Bíblia. Muitos cristãos, sobretudo jovens, têm uma percepção equivocada daquilo que devem almejar. Okay? Então, o futuro a gente precisa ter liberdade dentro da forma. Tá? Liberdade dentro da forma. E alguns irmãos, principalmente da igreja presbiteriana, têm muita dificuldade de lidar com essa questão, irmãos. Acha que a igreja presbiteriana tem que ser daquele jeitinho. Assim. O Tim Keller foi para uma igreja de Nova York, uma cidade... Nova York é considerada a capital do mundo, não sei se vocês sabem disso. Lá tem gente de quanto é tipo. Como que Tim Keller conseguiu fazer com que a igreja... Redeemer, como é que é? Redeemer alguma coisa. Igreja da Redenção, né? Como é que ele conseguiu fazer com que a igreja dele alcançasse as pessoas ali? Irmãos, eles têm uns ministérios lá fantástico. Atinge todas as áreas. Em relação à música, todo tipo de música que você imaginar. A igreja entrando na cidade. Esse livro, é um livro que nós recomendamos para o Conselho da Igreja estudar. A Igreja Centrada. Eu acho que todo líder da igreja tem que ler esse livro. Dele, Tim Keller. Todo líder tem que ler esse livro. E ele cita aqui um autor que fala o seguinte. Há uma coisa bastante clara. As pessoas estão na cidade. No transcorrer de menos de 300 anos, nosso mundo será mudado de um lugar em que apenas 3% vive na cidade, mudou, na verdade, né? Para um lugar em que 80% reside em áreas urbanas. Se a igreja não aprender novos moldes de ministério urbano, nós nos encontraremos à margem olhando para dentro. O Evangelho de Jesus Cristo tem de convocar uma nova geração de cristãos comprometidos para essas cidades borbulhantes. Como esses números deixam claro, na verdade, não há escolha. E está crescendo cidade. As cidades estão crescendo. Nosso interior do Brasil está crescendo. Você vai em cidades do interior do Brasil que tem de tudo, tem faculdade, tem tudo, se você pensar. Né? Cidades muito dependentes, hospitais bons. Então, a igreja precisa entender que ela tem que se contextualizar diante da cidade. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Contextualizar. Deixa eu correr para poder depois passar para a IPA. Algumas coisas da IPA, quem precisa fazer. Então, Dr. Paul Stevens, ele fala sobre como a reforma não foi suficientemente completada. Então, porque alguém pode achar, mas onde é que não foi? Então, está lá. Primeiro, a reforma estava mais interessada na soteriologia, ou seja, na salvação, do que na eclesiologia. Bem verdade,
que Calvino e outros escreveram muito sobre a igreja. Mas é muito importante perceber que qual era o ponto de vista de como escrever, como falar sobre a igreja. O sacerdote, todos os crentes, foi interpretado. É uma preocupação, irmãos, a gente, deixa eu falar sobre isso, que a gente gosta, Calvino é muito bom, excelente. Mas a gente não pode também pensar que Calvino era o dono da verdade. A gente cair nessa, nós estamos caindo numa furada. Vamos ser honestos, ok? E Calvino, ele olhou para o tempo dele, para o contexto dele. Ele não sabia que agora a gente ia ter Facebook, ele não sabia que agora a gente ia ter WhatsApp, culto pela internet. Calvino não sabia nada dessa coisa. Não tinha noção nenhuma do nosso mundo, desse nosso tempo. Né? E por aí vai. Então, a reforma se preocupou com a salvação. Falou sobre a eclesiologia, mas dentro de um contexto muito limitado da época deles, não para o nosso. O sacerdote de todos os crentes foi interpretado de acordo com o seu efeito sobre a salvação. Essa foi a visão do sacerdote de todos os crentes. Mas, com respeito à experiência cristã coletiva, não passou de um negócio de praxe. Ó, irmãos, se a gente contar umas historinhas para vocês aqui da igreja, no início da reforma, umas coisas que vai ficar de cabelo em pé, viu? Vou te contar para você. Você vai ficar de cabelo em pé. Não é não, Vinícius? O pregador substitui o sacerdote. O Vinícius gosta dessas coisas aí. O pregador substitui o sacerdote. A erudição implícita, olha só, o pregador substituiu o sacerdote. Nós tínhamos o padre e passamos a ter o quê? Pastor. Parece que as coisas não mudaram muito nisso aí, entendeu? A erudição implícita em tal ministério envolveu, em última análise, tirar novamente a Bíblia das mãos do leigo e colocá-la nas mãos do erudito bíblico. Conseguem perceber o que nós estamos falando aqui, irmão? O que ele está falando aqui? O que Paul Stevens está falando? Porque a figura do pastor na igreja, a palavra ficou nas mãos da figura do pastor. Quando a igreja tinha que ser ensinada a pegar a palavra e falar. Né? Então, centralizou-se muito na figura do pastor. Tirou do padre e colocou na figura do pastor. E aí, até hoje, o pastor sofre com essas consequências. Né? E a igreja também. Então, o erudito tirou a Bíblia das mãos do leigo e colocou nas mãos do erudito. Irmãos, quando eu comecei a minha fé cristã nos anos 80, a gente encontrava poucos livros para ler. Então, a gente dependia quase que exclusivamente do que os pastores ensinavam. Quando eu resolvi fazer faculdade, meados dos anos 80, faculdade de teologia, eu descobri que a igreja precisava aprender muito mais. Muito mais. E que a igreja precisava de respostas. E que o mundo tinha questões para a igreja responder. E que a igreja precisa trabalhar. E por isso que nós temos uma escola dominical hoje, que a gente procura trazer temas que diz respeito ao nosso cotidiano, que diz respeito aos problemas que nós estamos passando hoje. E que nós precisamos ter uma escola dominical em que os estudos façam correlação com o mundo que nós temos hoje. Por exemplo, nós estamos estudando hoje na classe lá, a monarquia de Israel. Essa classe precisa fazer uma correlação da história do Antigo Testamento com a nossa realidade hoje, sociológica, política, econômica, espiritual e tudo mais. E isso não acontecia muitas vezes na minha época, quando eu me converti, nos anos 80, né? A gente dependia muito dos pastores para aprender, essa é a grande verdade. Isso é uma decorrência disso aqui, ó. Porque tinha que treinar o povo. Então, o que a gente está fazendo agora na escola dominical é dando ao povo as ferramentas. O povo tem que ter as ferramentas, o povo tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra, tem que estudar a Bíblia, né? E por aí vai. Então, como a reforma... Estrutura de renovação, isso aqui é Paul Stevens falando sobre como a reforma protestante não foi suficientemente completada. Estrutura de renovação inadequadas. A reforma protestante gerou denominações que levaram a sério o ministério de todos os crentes. Olha só, os quáqueres fizeram isso, sem clero, não tinha clero nos quáqueres, os morávios com missionários leigos, os puritanos centrados principalmente dos leigos, os batistas e anabatistas, cujos pregadores eram geralmente leigos, né? Os discípulos de Cristo, que é uma outra denominação que surgiu na época, e os metodistas, todos orientados para os leigos. E o sistema de seminário católico foi eventualmente adotado, ou seja,
A educação teológica permanece, em geral, como preocupação exclusiva dos que pretendem fazer carreira de clero. Ou seja, precisamos ter a ideia de que quem faz teologia é para quem vai ser pastor, irmãos. Que história é essa? Que história é essa que tem que fazer teologia quem vai ser pastor? Né? Queira Deus que você seja um teólogo. A igreja precisa de teólogos. Gente que pensa. Profetas. Né? E isso tem que estudar, tem que entender, tem que conhecer. Aí fica na mão do pastor, às vezes o pastor não tem nem tempo, né? Cheio de coisa para fazer. Então a igreja, que se cada um contribui, se você vem e contribui aqui na frente, se vem um outro contribui em outro sentido, cada um faz uma parte, a igreja se edifica, irmãos. É assim que as coisas funcionam. O ministério do reino tem sido quase que totalmente encoberto pelo ministério essa é uma grande confusão. O reino e igreja. O que é ministério do reino e o que é ministério da igreja, irmãos? Olha só. O ministério é visto como que avançando mais na igreja do que no reino. E as cartas acabam sendo mais importantes do que os evangelhos. Né? Que fala sobre a igreja do que falar sobre a nossa vida como cristão na sociedade. Esse é um grande ponto importante. A ordenação continua a ser quase universal para obreiro de tempo integral. Então, fala-se em ordenação e ministro. Quando fala em ministro na igreja, você pensa em quem? Um pastor. Ué, por que ministro tem que ser pastor? Então, essas ideias são ideias que nós herdamos da reforma. Tá? Herdamos e não conseguimos mais nos desvencilhar dela. A ordenação continua a ser quase universalmente para obreiro de tempo integral, sustentado pela igreja. Isso é uma palavra dele, né? Claro que tem obreiros que não são integrais. Não existe um reconhecimento adequado de ministérios leigos na sociedade. Ou seja, nenhuma denominação ordena pessoas para carreiras e missões. Ninguém ordena ninguém para ser isso, ser aquilo, mas só para ser pastor. Então, algumas questões que eu levanto, para vocês terem uma ideia, uma espiritualidade leiga adequada dificilmente foi ensinada e promovida. Tá? Embora a reforma rejeitasse a espiritualidade de 2 níveis, ou seja, existia o monastério e existia o cristão. Então, a espiritualidade de alto nível é aquele que ia para o monastério, aquele que fazia parte do clero. E a espiritualidade de baixo nível era o cristão comum. É de 2 níveis. A espiritualidade protestante, com poucas exceções, quase sempre enfocou, seja experiências carismáticas e místicas, seja a vida profunda dos líderes cristãos. Em vez de explorar a santidade do cristão comum, na totalidade de sua vida, que era comer, dormir, trabalhar, comprar e vender, brincar, ter relações sexuais e morrer. Ou seja, a espiritualidade tinha que estar presente no dia a dia. E o enfoque que se deu é que a espiritualidade estava mais presente naqueles que estão na liderança da igreja, aqueles que faziam parte do clero. E a espiritualidade hoje em dia, irmãos, tem que ser voltada para nós para o dia a dia. Essa aqui é a questão toda. A igreja da sociedade jamais se livrou do dualismo grego que relega a vida física e a um nível inferior. E aí a gente criou um problema muito sério, com relação à vocação. Muito sério com relação à vocação. E a gente não sabe o que é vocação. A gente não sabe o que é chamado. Entramos em parafuso com essas questões todas. O que nós temos em Efésios 4, 1, 16, irmãos? A gente não vai ler por questão de tempo, mas Paulo começa em Efésios 4, 1, 16, falando sobre chamado, sobre vocação. Deixa eu abrir aqui. Efésios 4. Esse texto de Efésios 4 e o texto de João 17 são 2 textos que falam a respeito da unidade da igreja, né? E ele começa assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados. Da vocação a que foste chamados. Nós somos vocacionados. Nós tivemos classes sobre vocação aqui durante 2 anos. Né? A Thaís Scherrer se especializou no assunto. Se você tiver alguma dúvida, você procure a Thaís sobre esse assunto. Ela pode ajudar você a tirar as suas dúvidas. Aquilo que a gente puder também, a gente ajuda. Né? Mas, o que nós temos em Efésios 4
É um modelo orgânico para o crescimento da igreja, irmãos. Então, aqui fala a respeito de que dá um modo de viver da igreja, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, versículo 3, há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado uma só esperança da vossa vocação, versículo 4. E ele diz lá no versículo 11, e ele concedeu dons, versículo 7, a graça foi concedida a cada um de vós segundo a proporção do dom de Cristo, e concedeu dons aos homens, versículo 8, versículo 11 de Efésios 4, e ele mesmo concedeu uns para quê? Para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esses aqui, irmãos, que Paulo está falando, são justamente aqueles que vão fazer o quê? Para que serviu os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres? Para quê? Versículo 12 responde. Versículo 12 responde, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está aí, ó, acompanha na sua Bíblia. Para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Da igreja. A igreja que faz o serviço. É isso que Paulo está falando. E aí nós vamos deixar de ser levados por qualquer vento de doutrina, como menino agitar de um lado para outro, conforme Paulo fala, e aí fala sobre, que seguindo a verdade, amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo. E aí Paulo está falando sobre isso, esse modelo orgânico da igreja. Eu não vou falar sobre vocação, porque não vai dar tempo, mas Paul Stevens fala sobre que a vocação é mais ou menos como um bolo de 3 andares. Você tem a vocação humana, você tem a vocação cristã e você tem a vocação pessoal. A vocação cristã, a humana, é para todo mundo. Todo mundo. O homem tem a responsabilidade para com o mandato cultural, a natureza, e o homem tem um chamado para se acertar com Deus. Tá? A cristã é a nossa vocação para sermos discípulos de Jesus, e a pessoal é aquela vocação que diz respeito a você, no seu contexto. Né? Por exemplo, foi acidental o fato de Deus ter escolhido Paulo, já que Paulo era um fariseu erudito? Claro que não foi acidental, irmãos. Paulo foi escolhido a dedo, ele fala sobre isso. Ele foi escolhido. E o cara era um erudito, um fariseu erudito. E ele realmente que fez grande diferença na igreja do Novo Testamento. Hã? É acidental você passar por um concurso, passar por um cargo? Tá? O grande problema da nossa vocação hoje é que nós temos... nós achamos que nós somos chamados para ser médico, nós somos chamados para ser professor, advogado, ou ser outra profissão. Nós não somos chamados para ser isso, irmãos. Ninguém é chamado para ser isso. Esse foi um grande problema da questão da vocação, que a igreja sofre até hoje. E eu até entendi isso até um tempo atrás. Quem tinha chamado, ninguém é chamado para isso. Você é chamado dentro da sua capacitação que você teve, que Deus proporcionou, as portas que Deus deu para você fazer o ministério, o serviço dos santos no mundo. Na igreja e no mundo. E a gente tem invertido. Ninguém é chamado para ser profissional. Daí porque o profissional ele deve ser um missionário. O cristão deve ser um profissional missionário. Porque existe o missionário profissional, que é aquele que realmente é enviado pela igreja, e nós precisamos ser profissionais missionários. E a igreja vive uma crise de vocação, porque os nossos jovens não entenderam, não sabem como lidar com essa questão. Então, um dos problemas da igreja... Então, irmãos, são esses problemas que nós vimos aí, da reforma, e que a gente precisa repensar. Né? A gente precisa repensar. Nós temos aqui alguns minutinhos, 5 minutinhos ainda. Oi. Eu vi.
E vai nos Eu vi. permitir Achei interessante. sermos mais estratégicos, entendermos o nosso papel. Então, é importante que a igreja participe, não só a liderança, que está convocada a fazer esse curso, mas toda a igreja, fazer a inscrição no site da igreja e a gente poder participar, para a gente abrir a nossa mente e entender estrategicamente como utilizar os nossos dias. Eu vi. Muito bom o propósito. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou presbiteriano. Agora, eu aprendi que ser presbiteriano é ser uma pessoa que, além de querer ser um cristão autêntico, nós precisamos ter conteúdo para apresentar para a sociedade. Se a gente ficar no nosso gueto, na nossa visão, a gente não vai alcançar as pessoas. Podemos até alcançar, não vou deixar que não que alcance, mas não da forma integral como o Evangelho de Jesus nos chama. Eu queria falar, por último, eu estou pulando algumas coisas aqui, porque nosso tempo não está dando, não vai dar. Eu queria falar, irmãos, duas coisinhas ainda. Primeira coisa, o Schaeffer fala no livro ali, a respeito do perigo do silêncio. A igreja não pode se calar diante do clamor do mundo. Nós temos deixado. Francis Schaeffer diz que o que ele falou mesmo? É muita coisa aqui. Ele falou que a gente não pode pensar nas coisas ficar pensando em coisas que aconteceu há 40 anos atrás, tá? Aqui achei. A igreja de hoje deveria estar preparando e conversando sobre as questões de amanhã. E não sobre assuntos de 30, 40 anos atrás, pois a igreja passará por grandes apuros. A gente tem que pensar, tem que falar das coisas do presente e do futuro. A igreja tem que ser profética. Isso que significa ser profético. Você olhar para o futuro e falar, do jeito que as coisas estão andando, vai dar, diga Deus, vai dar mal. Pode falar. Posição dos evangélicos. Oi, bom dia, irmãos. Uma coisa que a gente pode pensar, que pode entrar na sua estatística dos dados da posição dos evangélicos, é que uma forma muito simples da igreja crescer, e está sendo uma dificuldade hoje também para a igreja, é que muitos filhos de crentes não estão ficando na igreja. Se cada casal na igreja tivesse um filho e ele ficasse na igreja, a igreja cresceria, nem que seja 1/3 a cada 15 ou 20 anos, né? E isso não tem acontecido, é um caso para nós como cristãos pensarmos, né? Ou seja, que tipo de crentes nós temos sido dentro dos nossos lares? Os nossos filhos têm amado a igreja pelo testemunho dos seus pais? É um caso a pensar. Sim, verdade. Efésios é um livro maravilhoso, né? O John Stott apresenta de forma tremenda o que é a igreja, e Paulo trouxe isso com muita clareza. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala da liberdade da igreja, era não querer mudar aquilo que vai de encontro, bate de frente com a sua essência, porque a reforma ela ensinou uma coisa, uma volta para a Bíblia. E uma frase ficou famosa após a reforma, que uma igreja reformada sempre se reformando. Essa frase é simples, ela quer dizer, continue voltando à Bíblia. Continue voltando à Bíblia. Se os crentes e a igreja continuar sempre consultando a Bíblia, ela vai continuar se reformando. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o pragmatismo, ou seja, não copiar o que está dando certo, contrariando a Escritura. A igreja presbiteriana ela tem sido questionada em muitos aspectos para mudar muitas coisas. E algumas coisas têm mudado. Mas algumas coisas que muitos querem mudar contrariam a Escritura. Por isso que os crentes têm que continuar sempre se reformando, indo à Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática. Eu acho que a essência maior da igreja, para ela hoje crescer, se sustentar, e só vai cair dela os frutos podres, aqueles que são bons vão cair e produzir novos frutos, ela vai continuar crescendo. Efésios 4:1, como você leu, diz, rogo-vos que andeis de um modo digno da vocação. O verbo andar aí, peripatel, né, é o mesmo, andar da mesma forma que Jesus andava, peripateticamente, ou seja, onde ele ia, ele vivia, pregava, ensinava o evangelho, ele ia pelo caminho sendo um cristão autêntico, ele é o exemplo maior, andar como ele andou,
ou seja, servindo, acolhendo, estendendo. Hoje nós fazemos com que nossos filhos cresçam e eles mudam para uma cidade para estudar sem saber se lá tem igreja para congregar. Hoje a gente forma os nossos filhos como médicos, como grandes profissionais, mas não estamos preocupados em formar neles grandes crentes. Você disse que a Thaís lecionou aqui por mais de um ano sobre vocação. Neste um ano, quantos jovens se apresentaram no seminário para estudar teologia? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Qual vocação foi despertada para o ministério da palavra? Quantos essa igreja enviou para o seminário nos últimos anos? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque isso traz a igreja para uma base muito melhor. Palavra, crescimento na palavra. Amém? Aproveitar aqui e fazer uma observação, e eu achei fantástico, porque eu acho, infelizmente, a nossa igreja presbiteriana, ela precisa de se remodelar mesmo. O Edilson falou muito bem, mas a gente, eu fico muito triste quando eu vejo que hoje, ainda, em igreja presbiteriana, você tem uma questão de que não pode bater palma no culto, porque isso aí é contra a Bíblia. E aí eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que tem muitas coisas que estão voltadas lá para trás. Quer dizer, eu não posso mais ter um grupo de teatro, por exemplo, na igreja presbiteriana. Eu não posso ter um grupo de dança na igreja presbiteriana. Isso são pensamentos totalmente retrógrados, de 40 anos atrás, em que nós estamos perdendo muitos jovens exatamente por conta disso. E isso que o Edilson falou é muito sério. Realmente tem pais que estão tão bitolados dentro das suas casas, que transparece muitas vezes dentro da igreja presbiteriana uma questão assim, de ter uma vivência dentro da igreja totalmente diferente daquilo que eles vivenciam nos seus orçamentos familiares, que estão totalmente endividados, muitas vezes por culpa de má gestão, né? Que muitas vezes fraudam o imposto de renda, e os filhos vão vendo isso acontecer dentro dos seus próprios lares. Quer dizer, esse é um tipo de influência que muitas vezes, obviamente que eu não estou me retratando somente a igreja presbiteriana, mas é um tipo de sociedade evangélica que muitas vezes ela tem uma máscara e que precisa de ser adaptada, ou seja, tirada dentro dos nossos próprios lares. Ok, obrigado, irmãos. Então, o perigo do silêncio é que a igreja tem que falar das questões de hoje e das questões do amanhã. Ela tem que ser profética. Então, qual é o papel que estamos dando aos nossos jovens? Ei, galera. São coadjuvantes? Estamos pedindo para eles serem conservadores ou fundamentalistas ou serem revolucionários? E Schaeffer fala sobre isso, irmãos. Eu poderia até falar isso aqui, mas eu vou falar. Schaeffer fala sobre isso e eu assino embaixo. O cristianismo é revolucionário. Billy Graham falava que o evangelho é o jornal de amanhã, a Bíblia é o jornal de amanhã. A Bíblia é o jornal de amanhã. Billy Graham falava sobre isso. Então, a gente precisa preparar os nossos jovens para entender o nosso mundo e participarem na igreja e serem protagonistas, irmãos, porque os jovens é um dos pontos fundamentais na questão da igreja do século XXI, a igreja do futuro. Como vamos tratar a questão do jovem na igreja? E como vamos alcançar os intelectuais da sociedade, porque fazem como é que é? Manipulação dos pensamentos e formadores de opinião na sociedade, essas pessoas principalmente, porque muita gente é manipulada pelas coisas que acontecem, e a igreja é que tem que fazer, entrar nessa discussão, entendeu? Chega de igreja, de crente, que não discute religião. Ninguém vai discutir no sentido de brigar. Vamos conversar aqui esse negócio aqui. Vamos conversar esse negócio aqui. Porque existiu no passado essa questão de que não discutir religião. Nem ia discutir para brigar, claro. Vamos conversar esse negócio aqui? Espera aí. Aí você tem que falar do evangelho, irmãos. E entrar mesmo rasgando. Para isso, a gente precisa ter crentes bem preparados na igreja. Entendeu? Bem preparados. Então, é um equívoco ser conservador, isso Schaeffer falando. Hoje em dia, pois o conservadorismo corresponde a seguir a correnteza do status quo. E não somos mais donos do status quo. Estamos preparando nossos jovens para os desafios da sociedade pós-moderna? Então,
Outra questão, posicionamento contra a antiverdade e o politicamente correto. A igreja tem que se posicionar contra a antiverdade e contra o politicamente correto. Não podemos ficar à mercê das filosofias reinantes na atualidade, como o pragmatismo. Né? Friedrich Nietzsche é uma febre nas nossas faculdades, irmãos. É uma febre. E os nossos jovens estão preparados para falar sobre isso? Que tipo de cristianismo nós estamos adotando? É o cristianismo de consumo ou de confrontação? Então, os nossos jovens precisam entender que o nosso cristianismo é um cristianismo revolucionário e precisa fazer diferença. E, às vezes, nós estamos podando os nossos jovens a fazer. Nós precisamos saber como lidar com essa questão, como trabalhar com o amadurecimento. Daí porque o Conselho da Alvorada chamou o pastor Júlio para vir para cá, porque a gente precisa de dar uma atenção especial para essa moçada. Né? Precisa acompanhar de perto. Precisamos formar novos líderes políticos e formadores de opinião. A igreja, de modo geral, do mundo, precisa formar líderes e formadores de opinião. A igreja tem que sair da polarização política. Isso, irmãos, essa questão da polarização política na igreja tem sido um problema sério, porque nós estamos discutindo um assunto aqui em cima e tem crente brigando, quando a questão é quem mais embaixo, irmãos. É mais de fundamento. A igreja deve discutir, e a igreja deve, como instituição, falar para o Estado onde ele está errando. Mas a igreja não deve interferir. Não deve interferir. Ela deve ter uma voz profética. Agora, o crente, a igreja também não deve se envolver como político no sentido de partidarismo político. Não podemos nos envolver com partidarismo político. A igreja instituição não pode se envolver com partidos políticos. Não podemos aqui defender partido tal nem partido tal. Né? E nem trazer nenhum político aqui com a conotação de dar algum apoio político, porque é institucional. Agora, o crente, como parte da igreja, ele deve sim se envolver. E se envolver até com partido político. O grande problema é que quando ele se envolve com partido político, ele se esquece que não, tem que fazer como William Wilberforce. Que foi, ou não é? Quem sabe a história do William Wilberforce? Que foi contra até o próprio partido dele. O crente é esse, ele está no partido para fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo lá no partido. Só, eu não concordo. Ele pode até correr o risco de ser expulso do partido. Mas ele não pode concordar. Porque ele vai nos fundamentos. Ok? E às vezes nós estamos discutindo coisas aqui. Essa questão da polarização política é um dos grandes problemas da igreja cristã no Brasil. Sério. Crente não está tendo maturidade para lidar com essas questões. Temos que ser humildes, irmãos. Não vamos defender partido político nenhum. Ninguém aqui está para defender partido político. Nós estamos aqui para defender o Evangelho. Né? E o que o Evangelho pode fazer a mudança na sociedade. Então, nós devemos estar nos partidos para fazer diferença nesse sentido. Tá? Então, nós precisamos amadurecer para ter jovens envolvidos, porque são os jovens principais protagonistas que entram nessas questões. Eles que estão mais interessados, estão aguçados por essas questões da sociedade, irmãos. E a gente tem que aprender a saber lidar com os jovens e saber como treinar os nossos jovens para isso. E eu queria, só para concluir, avançando um pouquinho, eu queria falar, permita, irmão, só um pouquinho mais, falar sobre nós, Igreja Presbiteriana da Alvorada, porque eu falei sobre igreja de modo geral, queria falar sobre a Igreja Presbiteriana da Alvorada. Olha só. A Igreja Presbiteriana da Alvorada, e eu posso dizer isso porque eu estava dentro do conselho, estou saindo, mas até estou dentro do conselho ainda, eu quero dizer uma coisa para vocês importante. A Igreja da Alvorada tem feito, o que ela tem feito é buscar a liberdade que há dentro da forma. É isso que nós temos feito aqui. Se você não percebeu, é isso que o Conselho da Alvorada tem feito. Nós estamos dando liberdade dentro da forma. Ok? Para termos uma estrutura que possibilite a contextualização e a relevância. A gente precisa ter uma estrutura na igreja que ela possibilite automaticamente esse ser e fazer discípulo, né? Esse modo de ser de igreja. Então, mudanças simples na estrutura demonstram o que a igreja é. Você quer ver uma mudança simples? Está aqui o pastor Josias aqui. Sugeriu para o conselho
que a gente criasse um gabinete pastoral compartilhado. Mudança de estrutura. Gabinete pastoral compartilhado. Parece uma coisa boba, mas se você for pensar bem, existe toda uma influência sobre o modo de pensar a respeito disso. Por quê? Nós não temos o gabinete do pastor titular. A ideia de que pastores na Igreja Prestação da Alvorada, eles compartilhem da missão de cada um e o ministério pastoral seja algo compartilhado. Que eles cresçam entre eles e que eles trabalhem em prol da igreja. Complementando o outro nas necessidades e um ajudando o outro no trabalho da coisa. Porque o que a gente sabe por aí, irmãos, que tem igreja que pastor tem vaga para garagem, pastor não só tem gabinete, tem um bocado de coisa, e a palavra dele da igreja é uma ordem. Não cabe mais no nosso tempo esse tipo de coisa. Pastor é para pastorear. Né? O pastor Josias entregou para a gente um livro sobre presbítero, como é que é o nome, pastor? Presbítero mesmo, né? O que é o papel do presbítero? Precisamos rever isso aí. Né? Os candidatos que vão participar da concorrência já leram o livro. Nós queremos que a igreja, que os presbíteros entendam que nós somos primeiramente chamados para pastorear a igreja. Primeiramente chamados para pastorear a igreja. Né? E pensar na igreja. Estou acabando. Então, a gente precisa de uma estrutura que permita a formação de novos líderes na igreja. Tá? Os ministérios têm sido uma forma estratégica de incentivar a criatividade e a formação de novos líderes, bem como alcançar os não crentes. Os pequenos grupos devem apoiar o pastoreio e incentivar a entrada de novos membros. Nós não temos interesse de ser uma igreja personalista. Eu fui na igreja presbiteriana, não vou citar aqui a igreja, mas eu fui na igreja presbiteriana em que não tinha cibo da IPB, não tinha nada. Uma igreja grande, mais de 1.000 membros, 3.000 membros, eu acho. Grande, baseada em células. Lá não tem escola dominical. Lá não tem escola dominical. Grande. E no cartão de visita da igreja, que não tinha o símbolo da IPB, tinha a foto do pastor e a foto da família dele. Igrejas personalistas. Igrejas personalistas. Proposta para a Igreja Presbiteriana da Alvorada é que a gente seja conhecido, irmãos, pelo que nós somos e pelo que nós fazemos. Essa é a proposta. Você é da Igreja da Alvorada? Tá, você é daquela igreja muito alegre. Você é daquela igreja que tem um louvor legal. Você é daquela igreja que tem um trabalho missionário fantástico. Ou você é da igreja... Entendeu? As pessoas falam disso. O que fala? Não, você é pastor da igreja ou você é da igreja do pastor fulano. A igreja tem que ser conhecida pelo que ela é, pelo que ela faz. E quem vai fazer somos nós. Se você ficar sentado aí, só me ouvindo, a gente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Bom, irmãos, eu resumi aqui para não... nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer, então, irmãos, e dizer para os irmãos que se não fosse vocês e a oportunidade que a Igreja Presbiteriana da Alvorada me deu, eu não estaria hoje falando sobre isso para vocês. Eu só estou aqui, muito possivelmente, em muitas igrejas presbiterianas, eu não teria a liberdade de falar o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Viu? Presta atenção. Então, dou graças a Deus porque essa igreja tem crescido muito nisso. Nós podemos fazer muita diferença. Agora, Cássia, cabe a sua observação. Precisamos orar e precisamos colocar em prática aquilo que nós temos colocado para fazer. Amém? Que Deus nos ajude. Amém. Pastor, quer concluir? Vamos orar então, queridos. Uma palavra importantíssima, atual, e que gera muito